bom dia, seja bem-vindo nessa segunda-feira, dia 17 de janeiro. Vamos falar nessa edição, é claro, sobre a vacinação infantil. A Anvisa promete responder até amanhã se libera o exame de Covid para as pessoas fazerem em casa. E ainda, tsunami pode ter gerado danos significativos em Tonga, que está sem comunicação. 10 capitais e o Distrito Federal iniciaram a vacinação de crianças nesse fim de semana. A campanha de imunização teve início em Florianópolis, Belo Horizonte, Campo Grande, Salvador, São Luís, Fortaleza, Aracaju, Vitória e Recife. A primeira criança a ser vacinada no Brasil foi um menino da etnia Chavante, de 8 anos de idade. Davi recebeu a primeira dose da Pfizer no Hospital das Clínicas na manhã de sexta-feira, na capital paulista. E à noite foi a vez do Rio de Janeiro dar início na vacinação de forma simbólica. Na cidade de Maricá, 10 crianças indígenas de 5 a 11 anos de idade nas aldeias Mata Verde Bonita, em São José do Embaçaí, receberam a primeira dose. A menina Sofia da Silva, de 11 anos, foi a primeira criança a receber a vacina no município. A expectativa é que a partir de hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outras 7 capitais comecem a vacinação infantil. Em Cuiabá e Teresina terá início apenas o pré-cadastro nesta segunda-feira. A imunização para crianças em geral começa após a vacinação dos grupos prioritários e respeitando a ordem decrescente das idades, desde que haja doses suficientes disponíveis, de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Lembrando que a imunização das crianças depende da autorização dos pais ou responsáveis. Caso eles não estejam presentes no momento da aplicação, é necessário entregar uma autorização por escrito. A Anvisa informou que deve responder até amanhã, terça-feira, se autoriza o exame que as pessoas podem fazer em casa para saber se estão infectadas com o coronavírus. O autoteste ainda divide opiniões. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nota técnica foi recebida nesta sexta-feira por volta de 1h30 da tarde. E agora, a Gerência Geral de Tecnologias de Produtos para a Saúde realiza a análise. Caso sejam autorizados, os testes poderão ser comprados em farmácias e realizados em casa pelo cidadão que queira saber se está ou não com coronavírus antes de procurar o sistema de saúde. O usuário compra o teste, coleta a própria amostra e coloca num recipiente. De 15 a 30 minutos, o resultado aparece. Caso seja positivado, ele precisará avisar ao sistema de saúde. Esse tipo de política já existe em alguns países da Europa. Segundo o CEO da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, Sérgio Barreto, o pedido do Ministério da Saúde para o uso do autoteste atende uma necessidade do país e oferece mais uma opção para a gestão da Covid no Brasil. Disse ainda que pessoas comuns e conscientes do papel que têm ajudam a si mesmas e a comunidade. Já a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas é contra a medida. Diz que aplicar o autoteste significa abrir mão do profissionalismo e mergulhar o combate à maior crise sanitária dos tempos atuais no amadorismo. Informa ainda que o usuário leigo não tem o conhecimento necessário para a adequada obtenção do material biológico, interpretação dos resultados, tempo necessário entre a exposição e a realização dos testes, além da conduta correta diante dos resultados obtidos. A infectologista Joana Dark explica que o tema é delicado, pois o cidadão comum não está capacitado a realizar esse tipo de teste. E ainda assim, as informações por ele coletadas deverão ser informadas ao governo. A questão da autotestagem é algo delicado, porque os resultados podem ter interferências de vários fatores. Porque depende de como você coleta, de como você processa, em que momento você realizou o teste e com qual objetivo. E quando a gente está falando aí de doenças de notificação compulsória, é mais delicado ainda, porque todas essas informações vão ter que ser processadas pelos órgãos competentes. E a fidelidade do resultado pode ser prejudicada por todos esses fatores e também de acordo com o interesse do cliente. Em alguns países eles liberaram a questão do autoteste, mas assim, para algumas situações pontuais, a visita a um familiar mais vulnerável, o receio de infectar outra pessoa. Então, depende de qual o propósito para se liberar o autoteste. E aí a gente tem que agir com parcimônia e com cautela.
Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo do autoteste é ampliar a política de testagem no Brasil. Ele deverá ser utilizado como ferramenta de triagem, já que a resposta vem num curto espaço de tempo e possibilita o isolamento rápido daqueles que testarem positivo. A nota técnica enviada à Anvisa sinaliza ainda que a Covid é uma doença de notificação compulsória, ou seja, aqueles que testarem positivo deverão informar ao sistema de saúde. A nota técnica do Ministério da Saúde informa ainda que o autoteste tem excelente uso no contexto epidêmico, com o objetivo de ampliar a oportunidade de testagem para sintomáticos e assintomáticos, realizar testes antes de se reunir em ambientes fechados com outras pessoas, além de não sobrecarregar os serviços de saúde, que já estão muito além da capacidade de atendimento. Testar, isolar e encaminhar os casos positivos ao sistema de saúde e possibilitar o fim do isolamento aos que terminarem a quarentena. O Ministério da Saúde informou que um voo com mais 1.200.000 doses pediátricas da Pfizer, o segundo lote, chegou ao Brasil na manhã deste domingo. Inicialmente, a previsão era que este carregamento fosse chegar no dia 20 de janeiro, mas a entrega foi antecipada. Por maioria, os governos estaduais decidiram descongelar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a partir de fevereiro. A decisão foi definida no Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. Por conta do aumento constante dos preços dos combustíveis que atingiram o Brasil durante o segundo semestre do ano passado, os governos estaduais haviam decidido suspender o reajuste do ICMS no final de outubro de 2021. O congelamento do imposto foi uma tentativa para frear a escalada de preços e dar um prazo adicional para que União, Petrobras, o Congresso e os governadores definissem uma medida definitiva para o descontrole dos preços dos combustíveis. O congelamento do imposto vai se encerrar no final de janeiro e o CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, decidiu que não irá renovar a estabilização. Segundo o Conselho, a regra atual só beneficia a Petrobras e seus acionistas. Os governadores defendem que o assunto seja solucionado numa reforma tributária e na criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. A política atual de reajuste da Petrobras se baseia na variação do preço do petróleo e do dólar. Segundo a estatal, o preço flutuante garante a rentabilidade da empresa e evita desabastecimentos. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 0,6% em novembro de 2021, de acordo com dados de uma pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. A pesquisa mostra que o avanço de 0,9% no volume de vendas da atividade de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios contribuiu para o resultado do varejo em novembro. Também houve crescimento de vendas nos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, de 1,2%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registraram alta de 2,2%. O estudo do IBGE apontou que em 2021 a Black Friday foi menos intensa em termos de volume de vendas do que a do ano anterior. Em 2020, o período de promoções foi melhor, especialmente para as maiores cadeias do varejo. Na passagem de outubro para novembro de 2021, 13 das 27 unidades da federação apresentaram resultados positivos no comércio varejista. Os destaques foram Roraima, com alta de 3,7%, Rio de Janeiro, com mais 2,8%, e Distrito Federal, que subiu 2,7%. E o rodízio municipal de veículos, que estava suspenso desde o dia 20 de dezembro de 2021, voltou a valer hoje. Portanto, a circulação de veículos no centro expandido da capital paulista volta a ser restrita nos horários de pico a partir dos números finais das placas. As restrições valem para os horários das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite. Hoje a regra vale para os veículos com placa final 1 e 2. Transitar em locais e horários não permitidos implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 pontos na carteira do motorista.
Uma boa condição de saúde começa por uma dieta alimentar equilibrada. Disso quase todo mundo sabe. O problema é ter condições financeiras para se alimentar bem e disciplina para manter uma dieta saudável. Uma pesquisa revelou que o brasileiro está preocupado com o que come. De 10 entrevistados, 8 disseram que desejam se alimentar melhor. Os números da pesquisa realizada pelo Instituto Real Big Data revelaram que 83% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor e que 85% mudaram o hábito para pior, pois com o aumento dos preços de alguns alimentos foram obrigados a diminuir ou mesmo retirar do cardápio as porções de carne bovina e frutas. O início de uma dieta foi apontado como motivo para mudar a alimentação por 13% das mulheres e 9% dos homens. Deste grupo, a maioria decidiu mudar por conta própria. Apenas 23% consultaram um médico ou nutricionista para melhorar a alimentação. O levantamento mostrou ainda que 68% das pessoas ouvidas admitem que estão se alimentando com comidas menos saudáveis. E vários fatores são apontados como culpados. 35% culparam o estresse e a ansiedade. 34% disseram que foi o preço dos alimentos. E 16% revelaram que fugiram da dieta porque passaram a ficar mais tempo em casa durante a pandemia. Mas se por um lado alguns buscaram na comida a solução para os seus problemas, um grande número de brasileiros ainda tem dificuldades para se alimentar. 76% afirmaram que não conseguem fazer 3 refeições por dia. Entre os que desejam mudar a rotina alimentar, 36% querem incluir comidas mais saudáveis. 31% pretendem consumir alimentos mais nobres. 25% sonham em diversificar a alimentação e apenas 8% querem partir para uma experiência vegetariana ou mesmo vegana. Ontem foi o segundo dia de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Participaram da prova estudantes que perderam a aplicação regular do exame por motivos logísticos ou de saúde. Também participaram os isentos de taxa que perderam o Enem no ano de 2020 e pessoas privadas de liberdade. No segundo dia do exame, os estudantes responderam questões sobre ciências da natureza e matemática. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, dos mais de 340 mil inscritos na reaplicação, pouco mais de 33% compareceram ao local da prova. Os resultados serão divulgados no próximo dia 11 de fevereiro. E depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia e ainda, o vulcão provoca tsunami em Tonga no final de semana e danos atingem vários lugares do mundo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. A Organização Mundial da Saúde atualizou as orientações sobre medicamentos recomendados para o tratamento de pacientes com Covid. De acordo com o documento, o baricitinib passa a ser fortemente recomendado para indivíduos em estado grave ou crítico pela doença. Já o uso do anticorpo monoclonal sotrovimab é recomendado para pacientes que não apresentam quadros clínicos graves. O Brasil bateu a marca de 23 milhões de casos de Covid desde o início da pandemia. O país também chegou a 621 mil mortes pela doença. O Brasil confirmou 74 novas vítimas da Covid no Brasil em 24 horas. Agora são 621.045 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 24.934 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, mais de 23 milhões de diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 152 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta com variação de 55%. Está abaixo de 200 pelo 43º dia seguido, depois de um ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos aponta 68.107 registros diários. O número indica tendência de alta com aumento de 773%.
E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 15 estados indicaram alta. Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Outros 3 estados estão em estabilidade e 4 apresentaram queda. Outras 5 unidades da federação não divulgaram os dados: Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. E o Brasil completa hoje 1 ano de vacinação contra a Covid. E mesmo com muitas infecções, as mortes e os casos graves da doença diminuíram. Já foram aplicadas mais de 343 milhões e 364 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 162 milhões e 136 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 76% da população. Enquanto mais de 146 milhões 294 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 68,58% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 35 milhões de pessoas, o que equivale a 16,38% dos brasileiros. A Áustria vai se tornar, em fevereiro, o primeiro país da Europa a obrigar os cidadãos a se vacinarem contra a Covid. E os que se recusarem estarão sujeitos a multas elevadas. O governo prevê uma fase de adaptação para que os não vacinados mudem de ideia até meados de março. Após esse período, o cidadão pode ser enquadrado em situação de delito. E as sanções financeiras podem variar de 600 a 3.600 euros, o equivalente a de R$ 3.790 até R$ 22.750 nos casos reincidentes. Após Novak Djokovic preencher incorretamente a declaração de entrada na Austrália e não respeitar as regras de isolamento na Sérvia, tendo testado positivo para a Covid em dezembro, finalmente o caso chegou ao fim. A Justiça rejeitou seu recurso contra a deportação ordenada pelo governo. O tribunal do país da Oceania considerou que o tenista representa um risco para a saúde. O sérvio deixou a Austrália neste domingo, depois que a justiça rejeitou seu recurso contra sua deportação ordenada pelo governo. A corte do país considerou que o número 1 do mundo no tênis representava um risco para a saúde por não ter se vacinado contra a Covid-19. A decisão de 3 juízes pôs fim às esperanças do sérvio de 34 anos de conquistar o 21º título de Grand Slam no Aberto da Austrália. O anúncio do veredicto veio um dia antes do início do torneio. O presidente sérvio Aleksandar Vučić condenou a decisão. O líder disse que as autoridades australianas não têm princípios e que a decisão mostra como funciona a ordem mundial de caça às bruxas. Já os tenistas sérvios participantes do Aberto da Austrália disseram que querem vingar Djokovic durante o torneio. Em um comunicado divulgado também neste domingo, a ATP, que administra o circuito profissional de tênis masculino, considerou que a expulsão de Djokovic da Austrália encerra uma série de eventos profundamente infelizes. Membros do regime fundamentalista Talibã usaram spray de pimenta para dispersar 20 mulheres que protestavam em Cabul contra o movimento islâmico. As imagens mostram um membro do Talibã usando spray de pimenta contra um grupo de mulheres que protestava contra o regime neste domingo. Elas exigiam que seus direitos sejam respeitados. Cerca de 20 mulheres estiveram presentes nos protestos. Uma das manifestantes rasgou uma hijab durante a mobilização. No início do mês, os talibãs ordenaram pendurar cartazes em lojas de Cabul, alertando que as mulheres deveriam usar a vestimenta, apesar das promessas iniciais de abertura do governo. Os islâmicos anunciaram que qualquer mulher que desejar viajar longas distâncias deverá estar acompanhada por algum homem da família mais próxima. O regime também pediu aos motoristas que não aceitem mulheres a bordo caso elas não estejam trajando o véu islâmico. Antes do retorno dos islâmicos ao poder em agosto de 2021, as afegãs costumavam se cobrir ao menos com lenço. Muitas também usavam burca, inclusive nas áreas controladas pelo governo anterior, apoiado pelos Estados Unidos.
A erupção do vulcão submarino, que fica a cerca de 30 quilômetros de Tonga, no Oceano Pacífico, gerou ondas de mais de 1 metro de altura e não só inundou o país, como também provocou danos em diversas regiões do mundo. A poderosa erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai causou uma cascata de alertas por todo o Oceano Pacífico e danos após provocar tsunamis. Diversas regiões foram afetadas, mas o risco de maiores estragos foi minimizado. Na Nova Zelândia, barqueiros lamentaram os prejuízos causados pela onda. Eu estava no barco, ouvi a maré subindo e descendo e logo grandes ondas. Aí ouvi um estrondo e vi um catamarã passando por cima do barco de um amigo. Eu pulei no meu carro e subi a colina. Não houve sirenes da Defesa Civil. Jumped in my car and zoomed up the hill. Yeah, there's no warning from civil defense, nothing, no sirens. A erupção durou 8 minutos e, de tão forte, foi ouvida como um trovão nas Ilhas Fiji a mais de 800 quilômetros de distância. No Peru, 2 mulheres morreram afogadas em uma praia da região norte de Lambayeque devido a uma ondulação anômala decorrente da erupção. As ilhas de Tonga ficaram cobertas pelas cinzas. O secretário de Estado americano Antony Blinken manifestou preocupação com as consequências em Tonga e garantiu que os Estados Unidos estão preparados para fornecer apoio aos vizinhos do Pacífico. As linhas de internet e de telefone caíram no final de semana e deixaram 105 mil residentes nas ilhas praticamente incomunicáveis. Ainda não há relatos oficiais de feridos ou de mortos em Tonga. E já passamos da metade do primeiro mês do ano e muita gente ainda não se recuperou dos tradicionais exageros das festas de fim de ano. Por isso, nada mais normal do que a volta às academias, em busca, é claro, da queima das calorias. Quem não comeu a mais nas festas de Natal e Réveillon? É difícil não associar as festas de fim de ano com comidas e sobremesas de mais e horas de sono de menos. Se você quer voltar à rotina de exercícios e alimentação após as festas de fim de ano, é importante respeitar os limites do seu corpo, retornando gradativamente até o seu ritmo habitual se restabelecer. Gisele, que é personal trainer, dá dicas para o retorno às atividades físicas. Não dá para você voltar fazendo as mesmas atividades com a mesma intensidade e volume de que fazia antes. Talvez se fazia lá todos os dias atividade, começa com 3 a 4 vezes na semana e vai incluindo a atividade aos poucos e a intensidade também. Se você treinava lá 1 hora de treino, 1 hora e meia, começa com 40 minutos e vai aumentando no decorrer quando vê que o corpo já começou a estabilizar ali, voltar à rotina. Mas muito cuidado no retorno à vida normal. Ir com muita sede ao pote e querer resultados instantâneos não vai fazer bem ao seu corpo. Gisele faz um alerta para os riscos de retomar as atividades físicas de forma muito agressiva. O corpo não está naquela, digamos assim, não está com aquela capacidade de pegar a mesma carga que ele pegava antes, além de lesionar. Você pode aí correr alguns riscos de você não conseguir nem voltar a treinar no outro dia, não ter essa constância de treinamento para retomar, né? Porque às vezes fica muito dolorido, muito quebrado mesmo. Tenha uma alimentação saudável, se hidrate bem e vamos praticar exercícios físicos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde eu e ela te esperamos. Até mais.